Amados, pegue sua Bíblia agora. Você vai abrir ela no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Domingo passado nós iniciamos uma série de ministração que será feita sobre superação. Sobre superação. E hoje nós vamos falar como superar a dor da perda. E eu peguei esse texto, estou a semana inteira lendo, meditando. O Espírito Santo ele tem falado ao meu coração. E eu quero transmitir essa mensagem ao teu coração. Então, Ruth, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai acompanhar aqui no telão, tá bom? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha que palavra forte, né? Olha para você, o texto que nós estamos lendo. Ela está dizendo assim, olha, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada, um coração amargurado. Porque o Senhor tem feito isso, Deus tem feito isso comigo. Ela diz assim, cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. A minha tradução diz assim: Ele testifica contra mim. Agora, nessa tradução que está no telão, diz assim, o Senhor se manifestou contra mim. O que significa isso que ela está dizendo? Deus está contra mim. As ações dele estão contra mim. E olha o que ela conclui o versículo. O Todo-Poderoso me tem feito mal. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar mais uma vez nesta noite, pedir a tua graça, a tua bênção, que o Senhor possa passar por esse canal toda a mensagem e que possa ser pura para alcançar o coração das pessoas, tanto que estão presentes nesta casa, como aquelas que estão online agora, em outro estado, nos assistindo e acompanhando essa ministração. Nos dê graça, todo pensamento cativo agora, nós levamos diante de Ti e depositamos, porque cremos no poder que o Senhor tem sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Queridos, o tema que o Espírito colocou no meu coração é como superar a dor da perda. Nós lemos um texto que fala que Noemi, mulher de Elimeleque, houve fome na terra de Judá. E quando a fome se estabeleceu na terra, aquele homem, junto com a família, resolveu peregrinar nos campos de Moabe. O que esse homem teve em mente? Olha, aqui nós estamos padecendo. Aqui nós estamos padecendo. Mas vamos para outro lugar. Eu já vi muitos pregadores, eu também já preguei sobre isso, que eles tomaram uma decisão fora da direção de Deus. A interpretação
pode até correr por esse lado. Mas eu lendo, por exemplo, quando se estabeleceu fome na terra, a Bíblia diz que todos desceram para o Egito, na época de José, para comprar comida. Em um outro período que teve fome na terra, a Bíblia diz que Abraão também desceu para o Egito para comprar comida. Em uma outra oportunidade que houve fome na terra, Isaac ia fazer a mesma coisa. Aí Deus interviu, dizendo, não faças tal, Isaac, fica aí. Porque o propósito que eu tenho com você é diferente do que foi com seu pai. E a Bíblia diz que Deus abençoou. Então é comum para um chefe de família, quando ele vê que a fome se estabeleceu, ele tentar criar um meio que ele possa trazer o sustento para dentro da sua casa. Elimeleque disse, certamente no seu coração, aqui em Judá eu estou padecendo. E se nós formos colher lá em Moabe, nós podemos conseguir sobreviver melhor. E a Bíblia diz que eles foram, era uma família que saiu cheia de esperança de encontrar um refúgio, um lugar que eles pudessem colher, comer, ter o seu dia a dia como qualquer outra família, descansar. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram nas terras de Moabe, passando-se uns dias, vamos dizer assim, Elimeleque morreu. O chefe daquela família morreu. E a Bíblia diz que Noemi perdeu, veja bem, o marido. Mas ela tinha ainda o conforto dos 2 filhos. Os 2 filhos que ela tinha. E ela se apoiou nos 2 filhos. E a Bíblia diz que os 2 filhos se casaram. E um casou com Orfa, o outro casou com Ruth. Mas passados-se 10 anos que eles estavam naquela terra, ambos também morreram. Ambos também morreram. Agora aquela mulher sofreu uma perda ainda maior, porque agora ela perdeu os 2 filhos. E ela resolveu voltar. Quando ela está voltando, nós vamos detalhar muito bem isso aqui hoje à noite, uma pessoa chega para ela e fala, Noemi está voltando. Ela diz, não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque com amargura na alma, o Senhor tem feito comigo. E Ele testifica contra mim, e Ele tem feito mal contra mim. Cheia eu saí, e vazia o Senhor me fez voltar. Essas palavras que essa mulher liberou, é muito forte, porque ela tinha uma concepção, um conceito agora, da história que ela estava passando, daquilo que ela atravessou, de dor. E nós sabemos que um momento de luta, nós falamos coisas que lá na frente nos arrependemos. Porque quem gosta de perder aqui, levanta a mão. Quem gosta de ter perdas aqui, levanta as mãos. Ninguém gosta. E só sabe a dor de uma perda, preste atenção, só sabe a dor de uma perda quem passa. Por mais palavras que possamos liberar, naquele momento que a pessoa está passando pela perda, as palavras não têm a força e o poder de mudar o sentimento da pessoa. Por isso que nós agradecemos a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que tem a função de nos consolar em meio às lutas. Quando nós falamos de perdas, nós falamos de dor. Existem níveis de dor. Existem níveis de dor.
Por exemplo, a dor de perder um carro não é comparada com a dor de perder uma pessoa. Uma pessoa que ela perdeu um carro, não conseguiu pagar, de repente a financeira veio, tomou, né? Ela perdeu um bem. Ela vai sentir uma dor, ela vai ficar chateada, ela vai ficar para baixo. Porém, não se compara com o nível de dor que essa pessoa sente se perde um ente querido. Não tem comparação. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nesta noite. Por quê? Quando perdemos um bem material, por mais difícil que seja, nós temos condição de trabalhar novamente, ajustar as coisas e conquistar tudo novamente. Quando agimos assim, nós falamos sobre superação. Por quê? Porque o bem material você consegue repor. Por mais que foi dolorido aquele momento. Quantas pessoas, presta atenção, já quebraram na vida? Já entrou em falência na vida? Abriu um comércio, quebrou. Abriu uma empresa, quebrou. Abriu falência. A pessoa ela sente uma dor terrível. A dor do fracasso, da decepção, sabe? De não ter conseguido vencer. Bate aquela vontade de desistir, largar tudo, abandonar, mudar de ramo, sabe? Mas, ao passar dos dias, dos meses, a pessoa ela começa a cair em si. E ela começa a ver e rever aonde errou. Poxa, eu quebrei, fracassei por causa disso. Eu errei aqui, eu agi aqui de forma errada, fiz de forma errada. Então ela consegue, sabe, respirar, tomar um fôlego, repor ou recompor as suas energias e se levantar e começar de novo. E ajustar tudo que estava errado, superar aquele momento de crise e agora alçar um voo alto. Quem nunca ouviu uma palestra, alguns empresários dizendo que para dar certo a sua empresa, ele quebrou 1, 2, 3 vezes. Mas que hoje ele superou e que agora a firma dele, a empresa está boa, tem a sua casa, tem os seus carros, e ele dá um testemunho de superação. Por quê? Porque quando se trata de coisas, de bens materiais, você consegue repor, você consegue rever. Aquela dor é trabalhada, você consegue reverter. Mas quando a dor, veja bem, está relacionada a uma pessoa, a um ente querido, essa dor, ela é mais intensa. E ela não está só no corpo, ela está nas suas emoções. E você pode fazer o que você quiser. Não existe meios de trabalhar para trazer a pessoa de volta. Então, existem níveis de dor e existe como lidar com a dor. E eu quero um pouquinho nesta noite falar sobre isso. O abatimento de alma que essa mulher sentiu foi muito grande. Porque no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que o seu marido Elimeleque morreu. O marido dessa mulher veio a falecer. Ela teve a primeira perda na vida dela. É engraçado. A geração de hoje, presta atenção que eu vou falar aqui. É uma geração que tem tudo. Está tudo fácil. É uma geração que tem tudo. Os recursos de hoje
não se compara com os recursos de 20 anos atrás. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem, assim, básico. Quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu tinha que sentar, no mínimo, com 2 Bíblias de estudo. Eu pegava um manual bíblico, eu pegava um dicionário bíblico, eu pegava uma enciclopédia que eu gostava, eu pegava aquele tema, eu ia para a Bíblia, lia o comentário de um, lia o comentário de outro, eu ia para o manual para ver o que estava dizendo, eu ia para um dicionário para ver, eu ia para uma enciclopédia, eu tinha que pesquisar. Para montar uma mensagem, presta atenção, para montar uma mensagem, você gastava no mínimo uns 15 dias. E ainda assim, você pregava a mensagem e você saía frustrado de tantas coisas que você poderia ter pesquisado e você não pesquisou. Hoje, a pessoa ela quer falar de um assunto, ela dá o Google. Sai infinitas páginas que ela vai gastar 2, 3 horas para ler, vai pegar tudo pronto, vai montar o seu sermão e vai vir e vai pregar. A facilidade de hoje, tudo. Antigamente, para você conversar com uma pessoa, você tinha que enviar uma carta. Você ia lá no correio, selava a carta, depositava a carta, o correio ia despachar a carta, tinha o percurso, até chegar no correio da cidade, o carteiro pegar e o carteiro ir levar na casa daquela pessoa. Depois inventaram o e-mail, coisas rápidas. Hoje, você tem o Zap. A geração de hoje, ela tem tudo. Mais fácil. Todos os recursos de hoje são mais fáceis. Porém, são pessoas superficiais. São pessoas que não conseguem estar dentro de um relacionamento e conversar com a pessoa que está se relacionando meia hora olhando nos olhos. São pessoas que desapegam muito rápido. Muito rápido. Até os casamentos de hoje está assim, casou, não deu certo, larga, separa, constrói outro. Por quê? Porque é uma geração muito fria. É uma geração que ela não consegue criar vínculos. E quando eu falo de casamento, eu me admiro com pessoas hoje. Nós estávamos conversando entre pastores na nossa oração, que pessoas hoje é assim, está casado. Se morrer, daqui 3 meses já está com outra. Às vezes passou 30 anos do lado de uma pessoa, fazendo tudo com aquela pessoa. Como você troca uma pessoa de 30 anos por 3 meses? Você começar do zero. Ah, pastor, mas nós precisamos recomeçar. Tá bom, mas eu acho tão difícil, num curto espaço de tempo, você tentar recomeçar. Tem que ser muito frio. Ou ele ou ela. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando Elimeleque morreu, essa mulher ela perdeu a estabilidade do homem que estava ao seu lado. E agora essa mulher ela tem que ter uma vida de viúva. E antigamente não é como os dias de hoje, que a mulher tem espaço no mercado de trabalho, que às vezes ganha até mais do que o homem. Antigamente as mulheres do passado elas não tinham oportunidade de trabalho. E eu te provo isso. Então quando essa mulher teve essa perda, a primeira coisa que ela fez foi se agarrar nos filhos. Segunda Reis, capítulo 4, fala de uma viúva, presta atenção, que estava desesperada porque o marido morreu e deixou dívidas. E chegaram na porta da casa dela e disseram assim, olha, ou você paga a dívida, ou os seus 2 filhos serão levados como escravos. O desespero dessa mulher foi gigantesco. Porque ela tinha que resolver os problemas da vida, ela não tinha mais o marido
para poder fazer as coisas, trazer o sustento para dentro de casa. Ela tinha que se virar agora. Então a vida de uma viúva não é fácil. A Bíblia diz que em 1 Reis, presta atenção, 1 Reis 17, que Elias foi a Serapta, porque Deus enviou lá, porque tinha uma pessoa que estava esperando para sustentar ele. Quando ele chegou, ele se deparou com uma viúva. Olha o estado de vida dessa mulher. Ele diz assim: mulher, faz um bolo para mim e me traz água também. Ela disse: não tem como, porque eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu estou aqui pegando gravetos. Eu estou aqui pegando um pouco de graveto, porque eu vou cozinhar o bolo. Eu e meu filho comeremos, e em seguida morreremos. Por quê? Porque naquele momento, para aquela mulher, seria a última refeição. Porque o período de luta que ela estava atravessando, ela não tinha mais como suportar. Então, a perda de um marido é muito grande. Eu estou falando daquele homem, sabe, companheiro, que ajuda, que trabalha, que se preocupa. Aquele homem que está do lado, aquele homem que caminha junto, aquele homem que se preocupa com a casa. Primeiro na vida dele é Deus, mas em segundo é a família que ele tem. Essa mulher, ela saiu a peregrinar atrás do seu marido, porque ele sabia o que estava fazendo. Agora ela sofre a dor da perda. Eu me lembro, eu deveria ter uns 9 anos de idade. E eu tinha um amigo, tenho, por mais que o tempo nos distanciou, amigo não, colega, chama Marcos. E nós temos a mesma idade. E eu me lembro que o pai dele estava com uma doença e veio a falecer. No dia que deram a notícia que ele morreu, a mãe dele, presta atenção, a mãe dele surtou. Saiu na rua chorando, gritando, desesperada, de forma desesperadora. Eu fiquei olhando aquela cena, eu fiquei paralisado de ver a dor daquela mulher. E aquela mulher nunca mais, eu nem sei se está viva hoje, nunca mais se recuperou. Nunca mais ela se recuperou. Porque a perda do companheiro foi tão forte na vida dela, que para ela ficou algo irreparável. Sabe, irmãos, a mulher que Deus te deu, o marido que Deus te deu, é a pessoa que Deus colocou do seu lado para caminhar junto com você, para estar com você. Essa mulher, ela ficou com o seu coração dilacerado, mas ela tinha onde se apegar ainda. A Bíblia diz que ela se apegou aos 2 filhos. Só que, em um período de 10 anos, olha o que a Bíblia diz. Ruth, capítulo 1, versículo 5. Morreram também ambos. Ambos, não foi um. Ambos. Malom e Quilion. Morreram. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Está aqui o texto. Imagina o coração dessa mulher agora. Imagina o interior dessa mulher. Ferido, machucado, desamparado. O que se passa na mente dessa mulher?
Está no texto que ela explica. Ruth 1,13 diz: vocês vão ficar do meu lado esperando eu ter filhos? Ainda não dá. Não dá. Voltem. Mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Essa mulher, a amargura que ela está sentindo é tão grande, é tão forte, a dor do coração dessa mulher é tão forte, que ela não tem outra explicação a não ser dizer que Deus está pesando a mão sobre ela. A amargura, o desespero, a dor, fez com que ela entendesse que Deus estava contra ela. Perder ambos os filhos não é fácil. Eu peço a Deus não passar por isso nunca. Né? Eu sou daquele pensamento que os filhos têm que enterrar os pais. Mas nem sempre é assim. Na vida dessa mulher não foi assim. Na vida de tantas pessoas, eu coloquei uma mensagem nas redes sociais do que eu estaria pregando hoje. Mães entraram me mandando mensagem. E elas diziam assim para mim: pastor, nunca mais eu fui a mesma. A dor que eu sinto, eu não tenho palavras para explicar. Outra me escreveu: pastor, a minha vida nunca mais foi a mesma. O que me conforta é saber que o meu filho está com Deus. Mas eu estou destruída. O meu coração está destruído pela dor. Eu entrei para responder ela, e aí eu fui ver a página dela, estava a foto do menino. Eu fiquei assim, extremamente triste. Ele não tinha, vendo a foto, uns 30 anos. Um rapaz bonito, de boa aparência, fazendo academia na foto. Não sei o que aconteceu, não entrei em detalhes, só disse que eu estaria orando, pedi para ela entrar, se ela estiver nos assistindo, ou se vai assistir essa mensagem depois, que Deus dê força a ela. A dor da perda, preste atenção, é muito grande. Eu me lembro que um dia, uma mãe me ligou desesperada, dizendo assim: olha, corre para o hospital. Corre para o hospital. Porque, não vou falar nomes aqui, ele levou um tiro. E era meu amigo, eu corri para o hospital. Foram assaltar a padaria e deram um tiro nele, eu corri para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos estavam chamando ela para dentro de uma sala. Ela segurou na minha mão e disse: eu só entro se você for comigo. E eu lembro que eu entrei na sala com ela. E o médico, numa frieza inexplicável, olhou para aquela mãe e disse assim: olha, mãe, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Seu filho teve 2 paradas cardíacas e não conseguimos salvá-lo. Aquela mulher me abraçou. Parecia que ela ia me quebrar no meio. Em um grito de desespero. E ela me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Ela disse assim: pastor, cadê as promessas de Deus? Por que Deus deixou isso acontecer com o meu filho? O que você fala num momento como esse? Eu não sei se vocês já passaram aqui no Celso Gama, ali na rotatória do Celso Gama. Quando você contorna, você pega a primeira direita, eu não sei como chama aquela rua. Aí você passa, tem uma padaria brasileira, depois tem uma valetinha. E tem uma casa que ela é tipo uma pirâmide de vidro. Agora é um restaurante lá. Eu estou um dia em casa, me ligaram dizendo assim: olha, você pode vir fazer uma oração assim, assim, assim. Eu fui. Eu não sabia com o que eu ia me deparar.
Quando eu cheguei naquela casa, presta atenção. Quando eu cheguei naquela casa, a mãe estava em desespero e me levou para um quarto. E quando eu cheguei no quarto, tinha um jovem de 19 anos. Eu nunca vou esquecer. E ele estava lutando para puxar o ar. Quando eu me deparei com aquela cena, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo na minha mente? E eu olhei para o jovem, e eu olhei para a mãe e disse, o que está acontecendo? Ela disse assim, os médicos mandaram ele para casa, porque não tem mais o que fazer. Ele está com leucemia e já está desenganado. Quando eu olhei para aquela mulher, eu não sabia nem como ela estava de pé. Ela estava transpassada. A sua dor era, sabe, tanta, que eu não sabia se eu me compadecia do jovem ou dela. E naquela madrugada, ele veio a falecer. No outro dia eu fui fazer o culto fúnebre, e você vê uma família com muito, mas muito dinheiro. Teve uma perda irreparável. E quando nós se deparamos com isso, querido, é como eu disse, presta atenção, ela descreve a situação do seu coração. Ela diz assim, olha, me chama de Mara, minha vida está amargurada, a alegria da minha vida acabou. Acabou. Eu vou continuar vivendo porque eu não tenho o que fazer, mas a minha alegria acabou. Eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher triste, abatida, e eu entendo que foi Deus que fez isso contra mim, com as suas mãos. Deus pesou, Ele está agindo contra mim. Ele testifica contra mim, e o mal que está acontecendo na minha vida foi Deus que fez. Você sabe o que é conviver? Às vezes eu encontro algumas mães, eu encontro pessoas que perderam o seu ente querido, e a pessoa conversando comigo, tem uma que me chama até de filho, fala assim, filho, você sabe a única coisa que eu queria? Era poder dar o último abraço. Sentir o cheiro pela última vez. Sabe? Sentir o toque pela última vez. E não dá. Não dá. Eu, graças a Deus, tenho minha mãe e meu pai vivos ainda, mas boa parte da minha vida foi minha avó que me criou. Minha avó, se eu pudesse dar o último abraço, sentir o cheiro dela. Quando ela dizia para mim assim, filho, vem aqui, senta no colo da avó, tira a barbinha que a avó tem. E eu pegava a pinça e eu tirava. Não tem como. Não dá. Esse tipo de dor, você nunca vai superar. Você vai aprender a conviver com ela. Porque por mais palavras que pessoas possam dizer ou te liberar, você não tem como. Não é um carro. Não é uma bicicleta. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu peço o máximo de atenção. Não é uma bicicleta. Nós estamos falando de uma dor, de uma dimensão de dor, que para nós aqui nessa vida é irreparável. Então, pastor, o que eu preciso fazer para superar esse tipo de dor? Para superar as dores
que acompanham a minha vida. Porque a dor nos deixa amargurado. A dor nos deixa abatido. E como eu devo agir para superar a dor? A primeira coisa que eu preciso entender é o caminho que eu devo tomar. Preste atenção, meu irmão. Se a tua perda é bens materiais, como eu já mencionei, você tem que começar do zero. Você precisa sentar, preste atenção, rever os conceitos, rever onde você errou. Você só terá um resultado diferente se você fizer coisas diferentes. Você precisa ver por que isso aconteceu. E você precisa ajustar. Tudo vai dar certo. Você vai conseguir superar. E quando você ter sucesso, você vai olhar para trás e vai ver que as perdas financeiras, materiais que você teve na vida, serviu para te ajudar a ser um bom empresário que você é hoje. Um bom administrador, administradora que você é hoje. Então senta, reveja e não desista. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, de ser um engenheiro, um professor, um médico, de ser a pessoa que você almeja profissionalmente, de ter a tua empresa. A dor faz parte do processo, não existe processo sem dor. Então entenda isso, entenda o caminho e faça diferente. Acerte aonde você errou e você vai superar. E lá na frente você vai entender que a melhor coisa foi recomeçar. Esse tipo de dor é o conselho que eu te dou. Mas agora, para essa mulher e tantas pessoas que vão assistir essa mensagem, se a tua perda é uma perda pessoal, o caminho que você deve trilhar é outro. Nesse momento, o único caminho que nós devemos trilhar é o caminho da fé e da esperança. Por que o caminho da fé e da esperança? Porque Deus nos dá isso. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha o que ele está dizendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou que seja, acerca daqueles que já partiram. É o texto bíblico que está nos dizendo, vocês não podem ficar sem conhecimento, não ter o conhecimento necessário acerca das pessoas que já partiram. Veja bem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ele não está te dizendo que se você ter conhecimento, você nunca vai sentir a dor, porque a dor é uma coisa que eu disse no começo, você vai ter que conviver com ela. A saudade todo dia, a vontade de dar um abraço, de dar um beijo, uma palavra de afeto. Isso nós vamos aprender a conviver diariamente. E o tempo, ele não vai tirar essa dor, ele pode amenizar um pouco, mas ele não remove a dor. Mas nós temos que entender o quê? Que convivendo assim, nós temos que ter a esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Veja bem, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos, olha isso, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E olha que lindo! E assim estaremos sempre com o Senhor. A nossa esperança, você, meu querido, meu irmão, minha irmã, que teve um tipo de perda, que hoje isso machuca, te fere, todos os dias que você lembra. Eu quero te dizer que nós estamos atravessando um momento, sabe, temporário, passageiro, mas daqui mais um pouquinho de tempo nós estaremos todos juntos novamente. Aleluia! Nós nos encontraremos de novo e agora não será mais temporal, não será passageiro, será eternamente, o Senhor estará conosco. Nós estaremos todos juntos. Essa é a esperança. E olha o que Paulo continua dizendo no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um dia eu vou fechar os olhos nessa terra. Você vai fechar os olhos nessa terra. E quando abrimos novamente, nós estaremos com aqueles que foram primeiro que nós. Por isso que a Bíblia fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, enfermidade. Lá não haverá choro. Lá será uma paz eterna junto com o nosso Salvador. Então eu tenho que continuar vivendo, você precisa continuar vivendo, nós precisamos continuar vivendo, na esperança do dia, do grandioso dia, que todos nós nos encontraremos com o Senhor dos Exércitos. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança do cristão. Aí me perguntaram assim uma vez, pastor, mas e se a pessoa partiu sem Cristo, você vai falar o que para a família? Nós precisamos ser sensatos. Aquela família já está destruída por si só pelo fato que ocorreu. Você ainda tem coragem de dizer para aquela família que a pessoa que partiu foi para o inferno e que ela nunca mais vai ver, que ela tem que aceitar? Jamais. Pastor, mas você não pode mentir, mas não é questão de mentir ou não, porque a vida de todos que partiram estão seladas em Deus. É dizer para aquela pessoa, olha, o destino da vida dessa pessoa está selado em Deus, só Deus sabe o destino da vida dele. O homem está destinado a nascer e a morrer uma só vez, depois disso segue o juízo. Mas por quê, pastor? Porque quando nós partimos dessa terra, presta atenção, a Bíblia diz que nós seremos transformados em corpo de glória. Ninguém vai ficar no céu chorando por pessoas que não foram. Ninguém vai ficar no céu chorando por pessoas que não chegaram lá. Porque senão o céu será a segunda terra. Por isso que a Bíblia diz que após o arrebatamento, aqueles que subiram, eles são transformados. Então você não precisa com palavras destruir mais ainda o coração de uma pessoa que está nessa terra sofrendo. Porque uma mal palavra colocada, você pode afastar essa pessoa eternamente de Cristo. Paulo está dizendo, conformai, consolai uns aos outros com essa palavra. Que a eternidade para os cristãos será o reencontro. Então eu trilho esse caminho. Você deve trilhar esse caminho, mas vamos prosseguir. Essa mulher, ela precisava resgatar do coração dela o que estava acontecendo. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto e que vale a pena para nós, toda a Bíblia vale a pena,
mas que vale destacar nesta noite, é que você precisa ter verdadeiros relacionamentos. Os verdadeiros relacionamentos é fundamental. Essa mulher, ela estava numa terra estrangeira e ela perdeu toda a família. Presta atenção, quando ela olhou para suas duas noras, disse assim, olha, eu já sou velha, eu não posso mais gerar filhos, para que vocês venham casar, e mesmo assim, vocês esperariam a criança nascer, crescer, não dá, eu libero vocês, vão para as vossas casas, que vocês encontrem repouso, e que vocês tenham novos relacionamentos. Quando ela acabou de falar isso, Orfa levantou, beijou-a no rosto e foi embora. Não se importou com a dor daquela mulher. Não se importou, ela simplesmente levantou e disse assim, sogra, segue sua vida que eu vou seguir a minha. Ter bons relacionamentos é saber distinguir quem vai estar do seu lado e quem merece estar do seu lado. Porque às vezes você valoriza as pessoas erradas. Às vezes, nós valorizamos mais os de fora do que os de casa. Olha o que essa mulher, ela não se importou com a dor. Tem pessoas que nunca vai se importar com a tua dor. Independente do que você estiver passando, independente de como você estiver, a pessoa simplesmente vai levantar e vai dizer, é hora de eu ir embora. Segue sua vida que eu sigo a minha, e acabou. E isso é triste. Agora, se nós olharmos, veja bem, Eclesiastes fala do capítulo 4, versículo 9, dizendo assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse texto ele está falando da necessidade de ter relacionamento. Você precisa ser uma pessoa que sabe se relacionar com outra pessoa. Porque você nunca vai conseguir viver sozinho e ter êxito sozinho, construir sozinho. E se você achar que você faz tudo sozinho, sozinha, desculpe a minha expressão, isso é ser uma pessoa egocêntrica que não valoriza quem está do lado. Então relacionamentos faz parte. Agora, por que eu falo que é bom ter relacionamentos? Porque nesse momento, veja bem, de maior dor, nós precisamos de um ombro amigo. Olha o que diz Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, Orfa foi embora, mas disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela olhou para Noemi e disse assim, não vou te largar. Nesse momento de dor, nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, eu estou contigo. Aonde você fores, eu irei, onde tu pousares, pousarei, aonde você morar, eu morarei, o teu Deus será o meu Deus. Só a morte me separará de ti. E aonde tu fores sepultadas, ainda vou pedir que me sepultem lá. Essa mulher, ela encontrou força
em Ruth. Por quê? Porque Ruth era um ombro amigo. Às vezes nós precisamos rever os nossos relacionamentos. E às vezes nós precisamos valorizar mais os nossos relacionamentos. Se isolar, como muitas pessoas estão tomando como base de vida, que é o isolamento social. Nós passamos por uma pandemia, que a pandemia nos fez viver isolados dentro de casa. Muitos casamentos foram destruídos. Por quê? Porque muitas pessoas valorizam mais os de fora do que os de casa. E quando teve que conviver dentro de casa, não conseguiu. Porque o seu relacionamento já estava ruim. E aí as pessoas também perderam o relacionamento de fora, porque empresas fecharam, home office, você não poderia mais se relacionar com pessoas. Foi um abalo mental, psicológico na nossa sociedade. Muitos entraram em doenças como síndrome do pânico, como depressão, como outras coisas mais. E são pessoas que hoje ainda não conseguem ter um bom relacionamento. Só que no momento de dor, você não terá um ombro amigo. Então se cerque de amigos. Se cerca de pessoas que realmente querem o teu bem, não o teu mal. Cerca-se de pessoas que te encorajam a ser melhor. Porque se no dia da adversidade você não tiver um amigo, você estará sozinho, sozinha. E não acha que isso é fácil. Porque o próprio texto diz que é melhor ser 2 do que 1. E essa mulher, ela teve um relacionamento verdadeiro. Você pode parar um pouquinho e refletir. Todos os relacionamentos que você tem, eles são verdadeiros. O teu amigo chora quando você chora. A tua amiga chora quando você chora. A pessoa que você se dedica tanto, ela está mais preocupada com aquilo que ela sente, com aquilo que ela é, ou ela está preocupada em te fazer feliz? Porque um relacionamento, você entra nele para fazer a pessoa bem. Agora, existem pessoas que ela entra no relacionamento só para tirar. Só para tirar, porque o que importa é ela. O que importa é ele. Só que no dia da angústia, da lágrima, do choro, da adversidade, se encontra sozinho. Noemi, ela perdeu toda a família, mas ela encontrou o quê? Um ombro em Ruth. Você que se relaciona com outra pessoa, o seu relacionamento vai até onde a pessoa não precisa de você? Porque se isso for verdade, você não está sendo verdadeiro com a pessoa. Seja na amizade, seja conjugal. Existem momentos de luta, de dor, de aflição, que você precisa que uma pessoa venha como amigo e fique do seu lado, sem ter palavras, não saber o que falar, mas o fato da pessoa estar do seu lado, ela está dizendo assim, ó, estou aqui. Estou aqui. Eu, graças a Deus, eu tenho me cercado de pastores amigos. Que nos momentos de maiores angústias que eu atravesso, às vezes eles não têm palavras, mas só ficam do meu lado. E quando eu olho para aquela situação, eu falo assim, graças a Deus, Pai, que o Senhor tem me dado amigos.
Olhem para mim. Agora é momento só de olhar para mim. O Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Nós não podemos ter distração. Eu vou me relacionar com uma pessoa quando ela está bem, mas eu tenho que continuar me relacionando quando ela está mal. Os amigos de Jó chegaram diante de Jó para acusar Jó. Esse tipo de amizade não serve. Aquela amizade que quando você já está mal, a pessoa ainda quer te colocar para baixo, sabe? Deus está pesando a mão sobre você, Deus está trabalhando contra você. Eu vou falar disso agora para encerrar a ministração dessa noite. Precisamos tomar cuidado com os conceitos que se formam em nós, em tempos de lutas. Conceitos existem de duas formas, verdadeiros e não verdadeiros. Ambos têm o poder de conduzir nossas vidas. Porém, os falsos conceitos nos faz ter posicionamentos errados. Veja o falso conceito dessa mulher. Ela estava com o conceito de ser amargurada porque Deus pesou a mão nela. Ela tinha um conceito que foi Deus que fez o mal para ela. E que foi Deus que estava contra ela. O Todo-Poderoso tem feito mal a ela. Ruth 1, 20 e 21. Primeira coisa que nós temos que entender, que não tem como. Veja bem, você lutar contra Deus. Não tem como Deus lutar contra você. Porque quem somos perante Ele? Não somos nada. Imagina se Deus se levantar contra nós, o que sobra? Não tem como. Agora, as nossas lutas, as nossas perdas, nós formamos conceitos como ela formou. Gideão formou um conceito errado. Em Juízes capítulo 6, ele diz assim: Deus não é comigo. Porque se Deus fosse comigo, Ele não deixaria isso acontecer. Nós formamos esse conceito. Às vezes acontecem as coisas em nossas vidas, que você começa a dizer assim: Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, Ele não permitiria isso acontecer comigo. Por que Ele permitiu isso acontecer comigo? Porque Ele não me ama. Ah, mas aconteceu isso, que no caso de Noemi eu perdi o marido, eu perdi os filhos. Por quê? Porque Deus está contra mim. Porque Deus está me punindo. Porque Deus está pesando a mão sobre mim. Agora pensa comigo. Que tipo de Deus é esse que nós servimos quando nós temos esse tipo de pensamento? Como eu posso ter um relacionamento com um Deus que é infinitamente maior do que eu, indiscutivelmente não tem como medir força com Ele? Como eu vou me relacionar com eles, sabendo que se um dia eu errar, Ele vai me matar? Ele vai me pôr num leito? Ele vai aniquilar a minha família? Ele vai destruir tudo que me pertence? Então, que tipo de relacionamento que eu vou ter com um Deus desse? Um relacionamento de medo. Qualquer momento Ele vai se irar. Eu tenho que, pisar em ovos para que Ele não me mate. Isso é um conceito errado. Porque você nunca vai conseguir se relacionar com Deus, entendendo que o Deus que você serve, Ele é assim. Você vai ter medo dEle. Você vai ter receio de falar com Ele. Você vai preferir ficar longe dEle do que perto dEle. Porque Deus me livre. Ele resolva se irar, acabou comigo.
Existem fatos que ocorrem em nossas vidas, que neste momento, nós nunca teremos uma explicação satisfatória. Existem coisas que ocorrem no trajeto das nossas vidas, que você não terá uma resposta. E o que fazer? É entender e compreender que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos aflições. Mas Deus, Ele não tem prazer no teu sofrimento. Infelizmente, o pecado na raça humana trouxe todas essas consequências. Mas Deus, Ele não tem prazer na tua dor. Correção não é isso. No meu ponto de vista, se eu estiver errado, você tem como pensar diferente, eu respeito. Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quem é pai? Por favor, levante as mãos. Olha quantos. Seja sincero comigo. O teu filho, a tua filha pode errar. Pode errar. Você vai ficar extremamente bravo. Você vai corrigir. Mas você não vai matá-lo. Você não vai colocar ele numa UTI de hospital. Você não vai amputar uma das pernas ou um dos braços. Você não vai pegar um ferro quente e queimá-lo, marcá-lo. Você vai orientá-lo, às vezes de forma fervorosa. Você vai ficar chateado, você vai abrir o coração de tanta tristeza que você está sentindo por aquela dor. Mas depois de tudo você vai olhar e vai dizer assim, ó, levanta, vamos resolver essa situação porque a vida continua. Sim ou não? Ou eu sou um pai errado? Sim ou não? Ou você vai pegar o teu filho e vai matar teu filho? Você vai colocar o teu filho na UTI e vai ficar lá vendo os aparelhinhos, pi, 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 e dizendo, é para você aprender nunca mais fazer. Eu não entendo um pai assim, eu não entendo. Agora, esse tipo de ministração que a pessoa chega dizendo assim, ó, Deus vai te corrigir. Amém? Porque Ele corrige. Ele vai te pôr no leito do hospital. Ele vai te colocar uma enfermidade de morte. Desculpa. Biblicamente dizendo, eu como pai, por mais que eu tenha uma referência de pai e o meu pai errou, ou acertou, não sei, eu, como pai na atualidade, com o entendimento que eu tenho, eu vou ensinar o meu filho para ele não errar mais. Vou mostrar as consequências do erro. Mas vou dizer para ele, ou para ela, no meu caso ela, eu estou aqui. Para o que der e vier, eu estou aqui. Sim ou não? Sim ou não? Então eu não posso ter esse conceito. Que Deus pesou a mão sobre mim, que Deus não me ama, que Deus está me punindo. Eu tenho que entender que a aflição faz parte da vida. Infelizmente, a fatalidade chegou na minha casa. Infelizmente, a fatalidade chegou na minha empresa. Como pode chegar na vida de tantas outras pessoas? Mas isso não significa que Deus não me ama e que Deus está tendo prazer de dizer assim, ó, você errou, agora eu estou te punindo, te matando, removendo da sua vida para você entender que você não pode mais fazer isso. Tem lógica. Romanos 5:8, presta atenção. Romanos
5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, Ele nos amou antes de você conhecer Ele, antes de eu conhecer Ele. O amor dele foi derramado nos nossos corações, não é porque nós somos bonzinhos. A Paty é tão boazinha, eu amo ela, mas o Gui não gosto muito. Não. O amor foi antes de nós termos a justificação pelo sangue. Ele nos amou sendo ainda pecadores. Você é amado por Deus, você é amada por Deus, antes mesmo de você o aceitá-lo em sua vida. Deus, Ele te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Esse é o pior conceito que você pode ter de Deus. Achar que Deus te ama porque você é pastor. Achar que Deus te ama porque você é um obreiro. Achar que Deus te ama porque você canta na igreja. Achar que Deus te ama porque você faz isso ou aquilo. Peraí, Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que você é. Eu não estou te dando um cheque em branco para você sair pecando, não é isso. Eu estou te dizendo que Deus, Ele te ama pelo que você é. No mundo tereis aflições, isso faz parte. Eu já passei tantas lutas, tantas aflições, você já passou tantas lutas, tantas aflições, e será que nós passamos por isso porque Deus não nos ama? Claro que não. Então não pensa que Deus está contra você, não pensa que Deus está contra a tua casa. Não tem esse pensamento que Deus Ele não te ama porque você está passando por um momento de dificuldade. Pelo contrário, Deus está de braços abertos, esperando você vir até Ele, para te dar um abraço, e para te dizer: filha, filho, eu estou com você. Eu entendo a tua dor. Eu também perdi um filho, porque eu entreguei ele para morrer na cruz por você. Eu sinto a tua dor. Eu conheço a tua dor. Eu compreendo a tua dor. Um dia ele disse: Moisés, desce no Egito, porque o gemido do meu povo tem chegado até mim. Olha o que Deus falou, o gemido. Deus conhece até o gemido da sua alma. E hoje Ele te trouxe aqui para dizer que Ele te ama, que Ele te sustenta, e que Ele não é contra você. Então não tem esse pensamento. Mas que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se coloque de pé nesta noite.